Graça e paz, irmãos e irmãs, como é bom estarmos juntos mais este domingo, não é mesmo? Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo 91. Salmo, capítulo 91. Está escrito: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. E isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é meu refúgio, meu lugar secreto. Ele é meu Deus e nele confio. Amém? Que nesta noite você possa louvar e adorar ao Senhor com todo o seu ser, com todo o seu coração, com toda a sua mente. Que você possa adorar esse Deus que é o seu refúgio, que é o seu lugar secreto, assim como o salmista
nos descreve no Salmo 91. Então que você aproveite esse tempo de culto, o momento em que estamos juntos, né? Juntos em Cristo, para adorar a Deus. Amém? Boa noite, graça e paz, irmãos e irmãs. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 51. Salmo 51. A palavra de Deus nos diz no Salmo 51, do verso 1 até o verso 4. Salmo 51, de 1 a 4, diz assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão de tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Amém, irmão e irmã? Meu irmão e minha irmã, esse é o momento no nosso culto em que nós nos apresentamos ao Senhor, em que nós colocamos diante do Senhor quem nós somos. E eu e você sabemos, porque a palavra de Deus diz para nós, que somos pecadores e pecadoras. Somos homens e mulheres que têm faltas, que têm situações aonde em algum momento nós fizemos coisas que não agradaram ao Senhor. E que, com certeza, podem não ter agradado também o nosso irmão, a nossa irmã. O salmista aqui, esse texto, Salmo 51 é atribuído a Davi, ele também é atribuído ao momento em que Davi foi confrontado pelo profeta Natan. O profeta Natan chegou, confrontou Davi, mostrou para ele a falta, ele tinha adulterado com Betseba. E esse texto, ele é essa oração que Davi faz, confessando diante de Deus o seu pecado. E dizendo assim, né, meu pecado está sempre diante de mim. E ele vai dizer ao longo do texto, né, o quanto ele também se arrepende de ter feito o que fez. O convite para nós nessa noite, para mim e para você, é que nós possamos dizer ao Senhor: compadece-te de mim, ó Deus. Reconheça as suas limitações e suas fraquezas diante de Deus. Reconhecer as nossas fraquezas é também dizer ao Senhor: me fortalece, porque eu preciso da tua ajuda, eu preciso do teu auxílio. O apóstolo Paulo disse, você deve lembrar, quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. O apóstolo Paulo sabia que naquela sua fraqueza, naquilo que em algum momento ele se sentia debilitado, o Senhor o fortalecia para que ele pudesse vencer, para que ele pudesse avançar. E o nosso convite nessa noite é que nós nos apresentemos ao Senhor, tendo a clareza das nossas limitações, das nossas fraquezas, nossas fragilidades, e que possamos colocar isso diante do Senhor e dizer: me ajuda, Senhor, a vencer essas situações. Me ajuda, Senhor, para que eu possa te testemunhar melhor. Eu convido você, nesse momento, a curvar a sua cabeça onde você está e fazer uma oração a Deus. Enquanto eu estiver aqui fazendo a oração comunitária, você pode estar orando aí na sua casa nesse momento, colocando a sua vida diante de Deus. Vamos orar? Deus querido, Pai de graça e de poder, nós como salmista nessa noite dizemos: compadece-te de mim, ó Deus. Reconheço, Senhor, que sou um homem, uma mulher, que tem as suas fraquezas, suas limitações. Reconheço, Senhor, assim como disse o apóstolo Paulo lá atrás, que ser sou eu, que o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer acabo fazendo. Reconhecemos essa ambiguidade em nós. Às vezes, falamos o que não devemos, fazemos o que não devemos, magoamos pessoas que amamos, ferimos, Senhor, pessoas que fazem parte da nossa vida, e nós te pedimos perdão por isso, porque nós reconhecemos na face do outro a tua face também.
E se nós estamos ferindo, se nós viemos a ferir alguém, é porque nós também, Senhor, reconhecemos essa noite que ferimos a Ti também. Vem com o bálsamo precioso do perdão sobre as nossas vidas, Senhor, para que não só possamos receber o perdão, mas que possamos também perdoar, ser misericordiosos, que possamos também, Senhor, entender que não basta ser perdoado, é preciso também perdoar. Fica conosco nessa jornada, Senhor, nos abençoa, nos fortalece nessa jornada, para que possamos vencer os pecados, para que possamos vencer as situações onde somos tentados, que Tu, Senhor, caminha ao nosso lado. É por Cristo Jesus que nós oramos. Amém. A palavra de Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados, se nós entregarmos a nossa vida a Deus, se nós colocarmos sinceramente aquilo diante de Deus e nos arrependermos, o Senhor nos perdoa. Então, que você, meu irmão e minha irmã, tenha sentido nessa noite o perdão de Deus sobre a sua vida. Deus te abençoe. Graças a paz, igreja, tudo bem com vocês? Estou aqui em nome da nossa administração, das nossas tesoureiras, primeiramente para agradecer a Deus que tem nos sustentado até aqui e agradecer a cada irmão, cada irmã que tem ofertado, dizimado na casa do Senhor. Isso tem sido de grande valia para nós. Muito embora nós não estejamos frequentando aqui as nossas dependências, mas as nossas obrigações financeiras estão aí e a gente precisa cumprir. E graças a Deus nós temos cumprido com todas elas. Quero também aproveitar a oportunidade para lançar esse desafio para você que não oferta e não dizima na casa do Senhor. Qualquer dúvida que você tiver em relação a isso, pode me procurar, pode procurar as nossas tesoureiras, a Flávia, a Vera, procure o pastor Ronald, a pastora Cristiane, e a gente vai sanar essas dúvidas. Não deixe de dizimar por isso. Quero também aqui contar um pouquinho do que a gente tem feito. A gente tem feito pequenas obras aqui na igreja, de manutenção, para que a gente possa manter as coisas em ordem, e também estamos fazendo investimentos na área de tecnologia para que nós possamos ter um culto online de qualidade, para que a gente possa chegar aí na tua casa com uma qualidade boa de áudio, de vídeo, e tudo isso a gente precisa de recursos financeiros. Então a gente continua agradecendo, mas também pedindo para que você continue a colaborar, com seus dízimos, com suas ofertas, para que nós possamos continuar a seguir em frente. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe a cada um de vocês. E agora vamos orar pelas nossas ofertas, pelos nossos dízimos, pedindo para que o Senhor continue a nos guardar e nos sustentar. Senhor Deus, Pai, entramos na Tua presença, não somente para te agradecer, Pai, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vem cuidando de nós, ó Pai, em meio a tantas dificuldades e tribulações, o Senhor tem sustentado a Tua casa e sustentado os lares aqui, ó Pai, representados. Nós queremos te pedir que continue cuidando de nós, cuida daqueles que estão em dificuldades, ó Pai, por conta dessa pandemia, que estão sem emprego, que estão com seus comércios fechados, ó Pai. Cuide dessas pessoas e que elas possam brevemente se restabelecer, ó Pai. Tudo isso eu te peço e te agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Boa noite.
paz, irmãos e irmãs. Qual é a distância entre o seu coração e Deus? Mateus 15, versos 8 e 9. A nossa mensagem ela vai se basear no capítulo 15 de Mateus, do 1 ao 20, mas eu lerei só alguns versos com vocês. Mateus 15, versos 8 e o início do 9. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Qual é a distância entre o seu coração e Deus? Durante a nossa reflexão, você vai pensar e você mesmo fará essa medição aí. Estes versos, eles estão aí num trecho em que Jesus tem um momento de conversa e de encontro polêmico. Jesus e os seus discípulos vão para um momento, uma reunião com dois grupos de pessoas, né? Lá naquele lugar tem pessoas de dois partidos políticos e ao mesmo tempo religiosos de Israel, os fariseus e os escribas. Esses dois grupos, o fariseu era um grupo que procurava cumprir a lei ipsis literis. E os escribas eram o grupo, então, que conhecia bem as escrituras, porque eles eram os que copiavam os textos para a reprodução desses textos, né? E eles ajudavam na interpretação do que a lei dizia ali na prática para as pessoas. Então, fariseus e escribas, eles se entendiam como mais conhecedores e mais praticantes da lei do que outras pessoas. E naquele encontro, diante ali do momento de jantar, eles criticam os discípulos e dizem para Jesus que os discípulos eles não lavam as mãos antes de comer. E esta expressão, como aparece na nossa Bíblia, não é bem que os discípulos não lavassem as mãos antes de comer. No verso de número 2, nós encontramos essa crítica que os escribas e fariseus fazem com uma pergunta direcionada a Jesus. Por que seus discípulos transgridem a tradição? Não lavam as mãos quando comem. Mas a tradição dos rabinos da época, o hábito de lavar as mãos não era lavar as mãos só até os punhos, como nós fazemos hoje, né? Para os rabinos, eles lavavam as mãos até o cotovelo, semelhante ao que fazem os cirurgiões, os médicos cirurgiões, eles lavam até o cotovelo antes de vestir toda a paramentação para a cirurgia. E escribas e fariseus, além de lavarem as mãos até aqui, também havia um processo de unção ali para que pudesse, antes de tomar o alimento. Esse hábito era um costume que era dos sacerdotes e depois foi tido como algo que todas as pessoas, todo o povo deveria fazer. Por isso, as pessoas que não lavavam as mãos até os cotovelos eram tidas como impuras, né? Iam contaminar o alimento na hora em que fosse consumir o alimento. E aquilo que era para ser um ato religioso apenas dos sacerdotes era visto como algo que todos deveriam fazer. E diante daquela pergunta dos escribas e fariseus, Jesus dá uma resposta. Mas Jesus, ele tem assim, né, um humor e ele responde com outra pergunta no verso de número 3. Por que vocês transgridem o mandamento de Deus? E o mandamento é o honrar pai e mãe. Porque pessoas dentre esses grupos de fariseus e escribas, eles deixavam de sustentar, de amparar o pai ou a mãe idoso, porque eles diziam assim: o recurso que eu tenho que eu poderia te sustentar, te ajudar agora nessa fase da velhice, eu dei como oferta ao templo, era a Corban.
Corbã era uma oferta em que você consagrava, você entregava ao Senhor uma propriedade, uma lavoura, um recurso que você tinha. E quando então chegava um momento assim de avançada idade, alguns dentre esses fariseus e escribas, os seus pais necessitando, eles diziam: eu fiz o terreninho que eu poderia vender para ajudar no teu sustento, eu dei como oferta. E lá em Números, capítulo 30, verso 2, diz que quando você faz um voto, você faz uma oferta ao Senhor, você não pode voltar atrás. E eles ainda usavam isso como argumento: agora eu não posso mais utilizar desfazer esta oferta que eu fiz ao Senhor. E, na verdade, alguns faziam mesmo de forma maldosa. Por isso, Jesus coloca: por que vocês transgridem o mandamento, a lei de Deus, que era honrar pai e mãe? E por isso também a dureza desses versículos que nós lemos: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas e preceitos de homens. Jesus e o evangelista Mateus mostram que os fariseus e escribas estavam longe de Deus. 2 motivos: por não cumprirem a lei, que era ali um mandamento do Senhor, especialmente a sua essência, priorizar a vida, priorizar as pessoas, e por darem mais valor a tradições, a ritos, do que a essência da lei, que é priorizar a vida. Jesus enfatiza a importância de cumprir a lei. As pessoas são importantes, a vida vem em primeiro lugar. Tradição, costume, isso tem que ficar em segundo plano. Isso servia. Essas palavras de Jesus serviram lá para os escribas e fariseus, mas servem para nós ainda hoje. A lei, enquanto mandamento de Deus, e quando nós falamos de lei, é aquilo que nós encontramos do Gênesis ao Deuteronômio, que Deus realmente orientou ali Moisés, né, e os patriarcas a que pudessem cumprir. Ocorre que ao longo da história dos judeus, tantos outros regras e costumes foram acrescentados como se fosse tal qual a lei que Deus mandou, mas não eram. Então a lei, aquela que o Senhor deu lá no passado, ela continua valendo para nós hoje à luz do Evangelho do Senhor Jesus. E nessa perspectiva também cabe-nos perguntar, assim como Jesus confrontou os escribas e fariseus: será que eu estou colocando alguma tradição, algum costume em prioridade acima do que aquilo que o Evangelho, que a palavra de Deus, que prioriza a vida, prioriza a salvação, prioriza as pessoas? Será que eu estou fazendo isso? Outra pergunta que cabe-nos diante de um momento como esse, em que Jesus ressalta a incoerência daqueles homens que se entendiam como mais conhecedores, mais praticantes da lei, o quanto eu tenho feito aquilo que eu falo, o quanto eu faço aquilo que eu estou falando. E eu vou dar aqui um exemplo. Nós terminamos há pouco o louvor e às vezes a gente canta coisas belíssimas no louvor. Um exemplo: há algumas músicas que falam: eu me rendo, eu me rendo. Render-se é prostrar-se, render-se é abrir-se à vontade de Deus. Mas eu canto isso verdadeiramente, ou eu canto eu me rendo, mas eu mantenho a minha convicção, a minha vontade, a minha opinião, e não tenho uma humildade de poder perceber e ouvir, acolher aquilo que Deus quer para mim. Me mantenho na minha posição, na minha vontade, no meu orgulho, mas eu estou cantando: eu me rendo, eu me rendo.
Qual é a distância entre o meu coração e Deus? Qual é a distância? Depois de mostrar a incoerência e os equívocos dos fariseus e dos escribas, Jesus passa a mostrar onde é que estava a contaminação, a impureza, porque ele foi acusado, ele e seus discípulos, de estarem em impureza porque não lavaram as mãos conforme a tradição dos rabinos. Jesus não diz em nenhum momento, em Mateus 15, em nenhum momento do Evangelho, que você não deve lavar as mãos antes de tomar as refeições. Mas ele mostra que há uma impureza maior ou uma impureza, uma contaminação pior do que você comer algo sem lavar as mãos. Leiamos Mateus 15, os versos 10 e 11 e depois 18 a 20. Mateus 15, versos 10 e 11. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e atendei, e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. E agora nós vamos para o verso 18. Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não contamina. O coração, quando Jesus diz aqui coração, quando na Bíblia se fala de coração, é a compreensão do centro da vontade, do querer, é o centro de conhecimento, do pensamento, é o centro das decisões da pessoa e é onde surge o ímpeto, o impulso para as ações. Hoje nós distinguimos toda a ciência nossa, a gente sabe de cérebro, enfim. E o coração, na verdade, ele é só o que manda o sangue para o corpo, né? Mas a compreensão do coração era essa amplitude que nós falamos. Jesus explica que do coração procedem esses maus pensamentos, esses impulsos para ações. E deste modo, então, o que precisa ser purificado não são apenas as mãos ou até o antebraço, como era o que os fariseus, escribas e sacerdotes faziam. Eles lavavam até que o cotovelo antes de tomar as refeições. O que precisa ser purificado é o coração. É isso que precisa ser purificado. Na concepção que nós temos hoje de ser humano, nós atribuímos coração, quando a gente fala de coração, de um modo simbólico, né, de um modo figurado. Para o nosso coração é o centro dos sentimentos, a raiva, a alegria, a tristeza, a ansiedade, né, as expectativas. E o cérebro para nós é esse centro de conhecimento, de decisão, da razão, da nossa vontade, o que eu quero fazer, o que eu quero, né, agir. E nesse sentido, eu contextualizo a palavra de Jesus para nós, afirmando que nós, de um ponto de vista espiritual, nós não adianta usar máscara aqui na boca. Nós deveríamos usar a máscara, então, no coração, já que é lá do coração que vem, que procedem as coisas ruins. Ou deveríamos usar a máscara, como alguns adolescentes estão fazendo aí, no cérebro, porque do cérebro vem os nossos pensamentos. Mas, pastora, isso é brincadeira, ninguém usa máscara no coração, no cérebro. Você que pensa, eu tenho uma máscara para nós usarmos que vai limpar as impurezas, vai nos impedir de contaminar as pessoas com os nossos maus pensamentos, com aquilo que brota do nosso coração e da nossa mente e vai sair pela nossa boca. E você vai ver, olha só a máscara para que você use, para que do
sua mente e do seu coração não saiam palavras que contaminem ninguém. Já deduziu qual é essa máscara? E e S. Isso aí, Espírito Santo. O Espírito Santo é a nossa máscara. O Espírito Santo é a máscara que é o filtro que diante de todos os pensamentos, todas as articulações, as ideias que tem aqui dentro, é o Espírito Santo que nos ajuda a dizer, espera aí, Cristiane, não diga isso. Cristiane, vá com calma, não faça desta forma, você pode prejudicar alguém, você pode contaminar alguém, isso é mal. É o Espírito Santo que no centro das nossas emoções eu estou com raiva, eu estou triste e aí eu quero despejar um monte de coisa também para os outros, né? E aí com aquelas palavras, com aquele mau humor eu acabo contaminando as pessoas. É o Espírito Santo que nos ajuda a digerir aqueles sentimentos ruins. E meu irmão e minha irmã, eu não estou dizendo aqui que sentir a raiva, que sentir a tristeza é pecado, isso não é pecado. Os sentimentos, eles vêm. O pecado é aquilo que eu faço com esse sentimento. Então o Espírito Santo é o que nos ajuda a filtrar e eu não permitir que aquele sentimento ruim meu, eu contamine as pessoas que estão ao meu redor. E de igual modo, semelhante ao que nós estamos fazendo com relação ao coronavírus. Eu uso máscara para que o ar contaminado de coronavírus eu não inale, eu não tenha contato com esse ar, né? Então a máscara hoje, diante da pandemia, me protege de eu não inalar, a máscara está aqui, eu não inalo aquele vírus que está aí solto. O Espírito Santo é esse que também nos ajuda essas palavras más, essas atitudes más que vêm na minha direção, que vêm direcionadas a mim e aquilo, né, me entristece, aquilo pode causar algum mal para mim, é o Espírito Santo que me ajuda a filtrar, que me ajuda a limpar e eu não me seja contaminada com aquele algo ruim que as pessoas colocaram diante de mim. Jesus nos chama, irmãos e irmãs, a manter o nosso interior limpo, o nosso interior puro, o nosso interior em sanidade, são. A nós exercitarmos a vigilância com o nosso falar, a podermos manter vigilantes. Opa, falei, ai, perdão, não era isso que eu queria falar. Opa, não vou falar, deixa eu pensar um pouco mais antes de falar. Vigilância no nosso falar. Jesus nos chama a atenção para este exercício. E nós alcançamos isto, irmãos e irmãs, quando nós caminhamos com o Senhor, quando nós buscamos ao Senhor, quando nós buscamos a santidade, quando nós buscamos a maturidade, como no domingo passado o pastor falou, quando nós caminhamos com o Espírito Santo. Quem assistiu ao culto infantil, eu trouxe a mesma mensagem para as crianças numa outra forma e para as crianças eu enfatizei a importância de nós caminharmos com a Bíblia, com a palavra de Deus e com a oração para que nós possamos fazer esse exercício de manter o nosso interior limpo e não contaminar outras pessoas. E voltando à pergunta que eu fiz no início, qual é a distância entre o seu coração e Deus? Qual é a distância entre o meu coração e Deus? Quando o meu interior está puro, quando o meu interior está limpo, né, o meu coração está perto de Deus. Mas se eu deixo com que as impurezas que eu mesmo produzo aqui nos meus pensamentos, nas minhas emoções, ou quando eu deixo com que as impurezas que as outras pessoas colocam diante de mim, ou quando eu tenho acesso às impurezas através aí de internet, de televisão, do jornalismo, eu posso me distanciar de Deus.
se eu não estiver caminhando bem junto do Senhor, através do seu Santo Espírito, eu posso deixar com que essas coisas ruins atinjam a minha alma, o meu coração. E meu irmão e minha irmã, especialmente, eu trago essa mensagem para nós, porque é importante nós estarmos limpos, puros. Sim, é importante. Estarmos em santidade de vida, sim, é importante para o nosso eu. Mas mais importante, se você ama Deus e você quer cumprir a palavra de Deus, você quer ser discípulo desse Jesus, você quer participar da missão de Deus, parte dessa missão é nós abençoarmos as pessoas com as nossas palavras, com as nossas atitudes. E como eu vou abençoar se de dentro de mim estão saindo impurezas que estão contaminando as pessoas? Assim, meu irmão e minha irmã, à luz da palavra de Jesus, que chamou a atenção dos escribas e fariseus, eu trago para nós que nós também possamos avaliar a distância que estamos do nosso Deus, que nós possamos usar esta máscara para o nosso coração, e coração como símbolo da nossa vontade, do nosso querer, do nosso pensamento, que o Espírito Santo seja essa máscara, esse filtro que me ajude a viver no meu dia a dia, e assim, com as minhas palavras e as minhas atitudes, eu possa abençoar a vida das pessoas e cumprir a missão de Deus. Que Deus assim te abençoe e que Deus seja louvado por tua vida e tua conduta, abençoando as pessoas com as suas palavras. Vamos orar ao nosso Deus? Amado Deus e Pai, te louvamos, te agradecemos por tua palavra que vem a nós, te louvamos e te agradecemos por tua misericórdia, quando nós ainda nos encontramos em incoerência, quando nós nos encontramos, ó Deus, com impurezas dentro do nosso coração e da nossa mente. Obrigado, Jesus, por tua misericórdia, e nesta noite nós, sim, aceitamos a tua chamada de atenção a nós aceitamos ao teu chamado e te dizemos: vem, Senhor, vem, Espírito Santo, e vem limpar, vem purificar o nosso coração, vem purificar a nossa mente das coisas más que nós mesmos produzimos. Mas também vem, Espírito Santo, e ajude-nos a limpar o nosso coração das coisas ruins, das coisas más que temos absorvido de pessoas, de circunstâncias que estão ao nosso redor, contaminando a nossa alma, o nosso ser. Tem misericórdia de nós e vem, Espírito Santo, e nos ajude a efetuar essa limpeza, a efetuar esse filtro, nos ajudando, ó Deus, a não assimilar essas coisas ruins e más que estão muito presentes na nossa sociedade, no nosso dia a dia. E principalmente, ó Deus, à luz da tua palavra, Jesus, nós te pedimos: vem, Espírito Santo, e ajuda-nos com que da nossa boca saiam palavras boas, palavras abençoadoras para quem estiver ao nosso redor. Mostra-nos, ó Deus, pessoas que precisam de uma palavra de ânimo, uma palavra de edificação, uma palavra, ó Deus, que fortaleça, porque de maldade o mundo já está cheio. Ó Deus, nós queremos continuar a fazer parte deste teu exército que proclama e que age com amor no mundo, ajudando a transformar a realidade nossa e de outras pessoas através do teu evangelho. De um evangelho que não é só falado, mas de um evangelho que é vivo através das nossas atitudes e das nossas palavras. Age assim, ó Deus, em nós e através de nós. Humildemente nós nos colocamos em tuas mãos, em nome de Cristo Jesus.
e entregamos a Ti este culto como expressão da nossa adoração. Que a bênção do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo esteja com cada um de nós que participamos deste culto e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, abençoando, consolando e fortalecendo hoje e para sempre. Amém. Um abraço. Até semana que vem. Deus abençoe.